Salve, salve galera, tudo certo? Tudo em paz? Espero que todos estejam bem. Dando sequência às nossas videoaulas, hoje falaremos sobre o Renascimento, ou período também conhecido como Renascença. Vale ressaltar, pessoal, que esse é um assunto que aborda inúmeros outros temas, né? Inúmeras outras áreas do conhecimento, tais como filosofia, ciências, artes, sobretudo artes, o desenvolvimento artístico é sensacional nesse período. No entanto, esse é um vídeo voltado para dicas de história para pré-vestibulandos, aqueles que pretendem prestar o Enem ou outros vestibulares Brasil afora, certo? Então, historicamente, eu vou chamar de Renascimento um movimento intelectual que tem início ali no século XIV e que segue os séculos XV e XVI, que tem como sua principal característica uma emancipação do pensamento humano, uma liberdade do pensamento humano em relação àquilo que era construído durante a Idade Média. Emancipação, liberdade. Ora, só se emancipa aquilo que se estava preso. Isso na visão de alguns renascentistas. Irão dizer alguns desses pensadores da época que tudo aquilo que foi construído durante o período medieval, tudo aquilo que foi construído durante a Idade Média, estava unicamente restrito à Igreja Católica, estava preso, é como se o homem não tivesse autonomia de pensar. E o Renascimento estaria dando essa possibilidade, essa oportunidade de que o homem voltasse a pensar. Por que voltasse a pensar? Porque antes do período medieval, lá nas tradições greco-romanas, o homem se questionava, o homem pensava sobre os fenômenos, o homem pensava sobre a sua realidade, né? E a partir da tradição cristã, durante o período medieval, segundo a ótica de alguns renascentistas, o homem teria aprisionado o seu pensamento. A Igreja Católica estaria ali com o monopólio do pensamento, né? Estaria montado ali uma estrutura que impedia o homem de ter uma liberdade, né? Segundo a ótica de alguns renascentistas. O que a gente não pode, pessoal, é pegar esse tipo de pensamento, essa interpretação que são de alguns renascentistas e dizer que durante a Idade Média não houve cultura, não houve desenvolvimento científico, não houve desenvolvimento filosófico. Pelo contrário, houve um riquíssimo desenvolvimento cultural durante o período medieval, certo? Agora, o que a gente tem que deixar claro que foram transformações no campo intelectual que estavam, de fato, ligados às concepções cristãs católicas, aquilo que nós chamamos ali de teocentrismo, a ideia de que Deus e as concepções cristãs estariam aptas a explicar o mundo, a realidade, ou seja, as características de tudo e de todos eram esclarecidas e eram explicadas através de Deus, certo? Para a gente colocar em uma ordem cronológica, o que foi esse período medieval que tinha essa característica teocêntrica? A Idade Média ela começa ali por volta do século V, com a queda do Império Romano do Ocidente, e vai até o século XV, com a tomada de Constantinopla, por volta de 1453, pelos turcos otomanos. Vejam, Idade Média vai do século V ao século XV. E o período conhecido como o Renascimento, que é o que nos interessa aqui, ele vai ter início no século XIV e vai seguir séculos XV e XVI. Portanto, é no final da Idade Média. Notem, então, que o homem ele vai sofrer uma transformação na sua forma de pensar. Mas como o homem medieval ele se organizava? Pessoal, havia uma forte influência da Igreja Católica em relação a como o homem se comportava. A noção de mundo que o homem tinha estava muito ligado ao que era ditado ali pela Igreja Católica e pelo pensamento cristão que foi produzido ali na Europa, certo? Então, a sociedade medieval ela era estratificada, ela era dividida basicamente em uma ordem tripartite, né? Em uma ordem que estava dividida ali entre clero, nobreza
e servos. Existiam então a igreja, que comandava ali o clero, né? Existiam os nobres, os senhores feudais e suas famílias, e haviam os servos, aqueles que trabalhavam, como a própria igreja dizia, eram as ordens oratori, bellatori e laboratori, né? São aqueles que nasceram para rezar, aqueles que nasceram para guerrear e para governar, e aqueles que nasceram para o trabalho. Ora, se você nasce na sociedade medieval, e se você é um servo, você vai olhar para os nobres e vai dizer: eu sou servo, tenho essa minha vida, porque Deus quer. Ele tem aquela vida dele, ele se organiza e faz e tem os seus privilégios também, porque Deus quer. Ou seja, não havia uma postura de questionar ou de ser senhor do seu próprio destino. Veja bem, de transformar a sua realidade, de indagar a sua realidade. Só que, a partir do século XIV, essa ordem vai começar a ser desfeita. Essa ordem vai começar a entrar em crise, a crise do século XIV. Quando essa ordem começa a entrar em declínio, obviamente que o homem começa a questionar. Mas o que foi essa crise do século XIV? Veja bem, temos nesse momento, a partir do século XIV, uma desintegração do sistema feudal, certo? O feudalismo vai começar a entrar em declínio por vários motivos, né? Esgotamento do solo, um excessivo uso do solo faz com que o solo comece a ficar infértil. Terras inférteis levam ao enfrentamento de nobres, né? Disputas por terras férteis levam à guerra. Então nós temos infertilidade da terra, nós temos guerra, como a Guerra dos 100 Anos, que vai enfraquecer muito a nobreza. Outro fator será as epidemias, como a peste negra, que vai dizimar uma grande quantidade, aí, cerca de 1/3 da sociedade europeia foi dizimada devido à peste negra, né? E isso fez com que a mão de obra ficasse extremamente escassa, e aqueles que sobraram tinham que trabalhar dobrado, fazendo com que levantes de camponeses começassem a ocorrer pela Europa. Então nós temos infertilidade do solo, guerra entre os nobres, nós temos epidemias. Esse é um cenário típico de uma grave crise que vai fazer com que uma grande fome se instale na Europa. Então nós temos fome, guerra, epidemias, infertilidade do solo, e o homem vai começar a observar esse cenário, ele vai começar a se questionar. Tá? Ele vai começar a questionar essa estrutura. Por que que eu tenho que trabalhar dobrado? Igreja, se Deus é o grande mentor e o grande construtor de tudo, e é Ele que pode nos livrar de todos os males, é para lá que eu vou correr, igreja. Eu sou um camponês que estou infectado, eu vou correr para a igreja para tentar salvar minha vida. O que as igrejas fariam naquele momento? Fechavam suas portas. Então nós temos um enfraquecimento da igreja diante do servo, que começa a enxergar a igreja com outros olhos. Nós temos um enfraquecimento da nobreza, principalmente com a Guerra dos 100 Anos. Nós temos uma fome generalizada que vai fazer com que as pessoas comecem a observar mais a natureza, observar o clima, né? Isso faz com que o homem comece a mudar de postura, comece a mudar a forma de pensar. Então observe que essa crise que começa ali no século XIV, ela é fundamental para que o homem comece a refletir, a pensar e a questionar sobre essa antiga forma de organização. Né? Então esse movimento renascentista, como uma possibilidade de reconduzir o pensamento humano, começa no século XIV, se desenvolve no século XV e se expande no século XVI. Para esse período, nós vamos dividir, obviamente, em três, que é chamado de Trecento, Quattrocento e Cinquecento, certo? Esses três períodos, eles são classificados da seguinte maneira. Eu vou chamar de Trecento o momento em que essas ideias surgem, o momento em que as primeiras obras relacionadas a essa emancipação do homem, ela vai surgir, como por exemplo
uma obra de Goethe, conhecido como Lamentação, que mostra um Cristo morto naquele momento, né, e um plano de fundo que aborda uma natureza. Veja bem, a Idade Média é um período que nega basicamente a natureza. É um período que nega o mundo material e o mundo concreto. Esse mundo aqui ele é passageiro. Vamos lembrar que a patrística, uma filosofia muito baseada ali no que Platão escreveu e dirigida por Santo Agostinho, negava esse mundo aqui é um mundo pecador. Esse aqui é um mundo do mal. Tá? O céu, que é o mundo qual todas as almas tendem, mas aquelas almas que obedecerem, aquelas almas que seguirem os padrões que são estabelecidos pela Igreja, certo? Então, o início do Renascimento, que é o que nós chamamos de Trecento, é o momento em que a natureza vai começar a ser valorizada. Tá? O homem vai começar a ser valorizado, certo? O Quattrocento, ele será o momento em que ocorrerá um desenvolvimento, né, dessas ideias renascentistas. Que desenvolvimento é essa? Ocorre um desenvolvimento muito forte no campo da ciência, ocorre um desenvolvimento muito forte no campo da filosofia, das artes, né? O homem começa a tomar um protagonismo e uma interpretação maior da sua realidade. Inclusive é nesse momento que os artistas começam a ter maior relevância. A arte medieval, que era dividida ali entre arte românica, bizantina e gótica, eles não valorizavam tanto os seus artistas. Isso vai mudar durante o Renascimento. Inclusive as assinaturas de pintores vai começar a ser muito mais comum. Significa que eles não têm mais um padrão ditado pela Igreja de como eles devem pintar. Agora nós vamos ter uma valorização do homem, uma valorização do corpo, uma valorização das características humanas de forma geral. Se você pegar as obras de arte, tanto na arquitetura quanto na pintura, você vai ver o corpo sendo exposto, o corpo nu, a nudez sendo exposta, não com um sentido para chocar, ou um sentido ali de pornografia, mas um sentido de valorização do que é o homem, né? Então, nesse sentido, nós temos ali os pintores da Renascença, que são os mais comuns, né? Pintores e também aqueles que fizeram, que pintaram apenas algumas coisas, que se dedicaram mais à escultura, como no caso de Michelangelo. Nós temos o Leonardo, o Rafael, né? Todos esses caras, muitos professores brincam com a ideia dos tartarugas ninjas, né? Rafael, Leonardo, Michelangelo, Donatello, que são os artistas da Renascença, eles vão ser desse período conhecido como Quattrocento, certo? E nós temos ali o período conhecido como Cinquecento, né? Esse período é o período de expansão. Como assim expansão? Qual é a parte da Europa que surge o Renascimento, pessoal? A parte da Europa que inicialmente podemos observar essas transformações é na Itália, certo? Então, lá na fase Trecento, quase que vai se restringir à Itália esse processo de emancipação do pensamento humano. Depois nós temos o desenvolvimento, e na fase Cinquecento nós temos a expansão para as outras partes, né? Nós temos as ideias, a valorização do homem e da natureza. Detalhe, pessoal, uma outra característica importantíssima do Renascimento é o retorno das características greco-romanas. Como assim um retorno das características greco-romanas? Para se valorizar o homem, para se valorizar o pensamento humano, eles tinham que partir de algum momento. Vamos lembrar que na Idade Média valoriza-se Deus e não a liberdade de pensamento. Valoriza-se o que a Igreja diz e não o que o homem diz. Só que antes da Igreja Católica ser essa grande, poderosa senhora feudal e senhora dos limites de todo mundo, nós tínhamos um mundo greco-romano, né? Um mundo que tinha Sócrates,
Platão, Aristóteles, já falando sobre o pensamento, já falando sobre o homem, colocando o homem ali em um patamar muito maior, muito mais elevado. Então o homem renascentista, ele vai pular toda a Idade Média, pular não, ele vai retornar dando um salto para antes da Idade Média, para pegar características daquele homem greco-romano e utilizar na composição de suas artes. Então nós temos o período Trecento, o período de formação, Quattrocento, o período de desenvolvimento, e Cinquecento, o período de expansão. E para onde esse pensamento renascentista ele expande nesse momento? Nós temos a chegada desse pensamento na Inglaterra, uma das grandes, um dos grandes, por exemplo, representantes desse período é Shakespeare, né? Thomas Moros. Né? Na Espanha nós temos Miguel de Cervantes, né? Quando escreve Dom Quixote. Em Portugal nós temos os Lusíadas de Camões. Se a gente notar todas essas obras, elas são obras que vão, de alguma maneira, valorizar o pensamento humano. Só que detalhe, pessoal, isso não quer dizer que o homem, nesse momento, ele esteja se tornando ateu, ele esteja se desligando de Deus. Pelo contrário, o fato do homem pensar de forma racional, porque o Renascimento nada mais é do que o surgimento de uma forma racional de explicar o mundo, se desligando mais ou menos daquele monopólio da Igreja Católica, não significa que o homem está deixando Deus de lado, certo? Ele apenas está explicando as coisas de uma maneira diferente daquela que era ditada pela Igreja, certo? Então notem que essas estruturas feudais, elas começam a entrar em declínio, muito mais precisamente, devido a essas transformações que ocorrem dentro da sua própria estrutura medieval, né? Como eu já expliquei, as guerras, as epidemias, a fome, a perda da credibilidade da igreja, tudo isso vai fazer com que o homem mude a sua concepção, mude o seu pensamento. Pessoal, no campo das artes, por exemplo, nós vamos ter um movimento que ficou conhecido como mecenas, que era uma galera que patrocinava artistas naquele momento. Vamos lembrar que artistas eram extremamente desvalorizados no período medieval. E a partir desse momento, os mecenas, que eram pessoas ricas e também pessoas ligadas à igreja, irão começar a patrocinar artistas para que haja uma divulgação e uma dimensão muito maior da sua produção artística, certo? Essa é minha dica aí para vocês sobre o Renascimento. Desculpem esse galo que está me estressando faz hora cantando e o meu vizinho que resolveu escutar música agora. Grande abraço.